É um podcast que eu quero fazer com vocês sobre 3 perguntas. A primeira pergunta que me fizeram era da Dona Cida, ela é do Maranhão, e ela perguntou assim: qual o benefício em cultivar orquídeas na pedra brita? Quais são os benefícios? Eu separei essa orquídea para vocês. Aqui é parte do meu cultivo. E essa orquídea aqui, gente, ela está na pedra brita, tá bom? Você vai ver na câmera aí, que aqui são pedras brita. Quais são os benefícios, então, de cultivar a orquídea na pedra brita? No meu caso, que eu notei, né, que eu cultivo em céu aberto, ou seja, toma sol, sol não, toma chuva, está no tempo, né, ela está no sombrite aqui. Mas para mim foi muito bom porque a chuva pode cair, primeira coisa, a chuva pode cair à vontade nela, que ela não vai ficar presa aqui no substrato. Então não vai causar apodrecimento das raízes. Então, quando eu troquei as minhas orquídeas por cultivo na pedra brita, o enraizamento foi muito melhor. As raízes nos vasos foi muito melhor. Essa orquídea replantada faz mais ou menos 5 meses, não cortei, aliás, 5 meses eu replantei, e essa haste floral é dela, ou seja, não é uma haste floral que eu não cortei, é uma haste floral que veio dela mesmo depois desse cultivo. E ela está em final de floração, né? Mas ela continua linda. E o benefício, gente, que eu encontrei, então, em primeiro lugar, é em relação à rega, porque eu não sei regar, mão pesada, né? Então, aqui você não tem esse erro de regar demais, tá bom? Porque a pedra brita ela não retém água, né? A pedra brita, ela não fica a água acumulada aqui no vaso. Lógico, você tem que cuidar, principalmente do fundo do vaso, porque as pedras que você deve usar, né, elas são pedras do tamanho 2. Pedra brita é pedra de construção, gente. É pedra de material de construção que você encontra em construção. Segundo benefício que eu coloco é o valor dele. É muito barato. 1 quilo de pedra não custou R$1,50, né, da pedra brita. Então é um material barato. É um material que não se decompõe, né? É um material que não apodrece. É um material inerte. É um material que ele vai durar aqui a vida inteira, né? Eu só vou trocar de vaso a minha orquídea, como é um substrato bom, inerte, não apodrece, não fermenta, não apodrece, então eu vou trocar menos a minha orquídea de vaso. Toda vez que eu troco a minha orquídea de vaso, ela vai gastar energia para se adaptar àquele novo local. Então, nesse caso aqui, eu só vou trocar a orquídea de vaso quando ela estiver muito grande, quando ela estiver com as raízes para fora, quando o vaso estiver pequeno e ela estiver muito grande. Outro benefício de cultivo da Phalaenopsis na pedra brita, como eu disse para você, então é o valor do substrato, que é muito barato, é em questão a rega, tá bom? E eu acho que para mim o maior benefício é esse, é o valor e a rega, né? É a umidade, porque aqui a água não fica acumulada. Então assim, eu que quando comecei a cultivar orquídeas fazem mais ou menos 3 anos, como não tinha muita noção de rega, perdi muita orquídea. E essas orquídeas aqui, gente, são orquídeas que eu recuperei. Eu comprei uma ou outra orquídea, o resto é orquídeas recuperadas, orquídeas que estavam sem folhas, sem raízes. E no cultivo da pedra brita, então eu consegui que essas orquídeas, essas plantas, elas se recuperassem, ficassem lindas como essa aqui, por exemplo. E deu resultado, né? Deu resultado, várias florações, né, como aquela ali atrás, por exemplo. Lembrando que o meu cultivo é com orquídeas Phalaenopsis, tá bom? É grande, eu tenho outras orquídeas aqui, mas a maioria ela é Phalaenopsis. Outra pergunta que me fizeram, a pergunta número 2: quando cortar a haste floral da orquídea? Então, vou tentar achar aqui uma orquídea. Quando que eu vou cortar? Então acabou a floração da orquídea, ela já deu todas as flores que ela tinha que dar. Começou a murchar a flor. Quando que eu vou cortar essa haste floral? Você tem que observar duas coisas, né? Primeiro é a floração. Se você quer uma floração, você tem que fazer com que a sua floração dure mais tempo. Na natureza, gente, a orquídea ela fica no tempo, né? Ela fica ali. Essa aqui é a orquídea da minha sogra, tá? A orquídea Joelma. É uma orquídea que eu estou recuperando. Essa orquídea aqui, ela fica na natureza dessa forma, né? Ela fica lá na natureza. E as flores, vamos imaginar que aqui há flores, aqui está a haste floral, mas que há flores.
As flores, elas também tomam chuva, tomam sereno, tomam cerração. Aliás, aqui são 6 horas da manhã, o dia está amanhecendo, e olha que lindo, né? Estado de São Paulo. Então essas orquídeas, ela fica na natureza e as folhas, as flores, tomam chuva. Então na natureza, elas duram menos tempo, é natural. Só que a gente quer que as flores durem mais tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a minha orquídea não vão regar, molhar as folhas da minha orquídea. No meu caso, que está aqui na natureza, vai tomar chuva. Mas eu não vou regar. Mas quando eu for regar, Cristiano, eu não vou regar as flores dela, tá bom? Na chuva, ela vai tomar, não tem como. Mas a sua casa, para você fazer com que a floração dure muito mais tempo na sua casa, no cultivo dentro da sua casa, nunca regue ou molhe as flores, tá bom? Nunca, nunca. Sempre você pode regar, né, se for, dependendo de qual seja o substrato, tá bom? Você pode regar ela quando o substrato estiver seco, quando as raízes estiverem esbranquiçadas, você vai regar a sua orquídea em abundância, tá bom? Vai esperar o pratinho, toda a água escorrer, para não ficar nenhum resíduo aqui, depois você devolve ela para o lugar dela, tá bom? Mas voltando à pergunta, né? Quando cortar, então você vai ter que observar. Você conseguiu essa floração, ficou aí 2, 3 meses com a haste floral linda, como aquela aqui atrás. Você vai observar a sua planta, tá bom? Essa minha planta aqui é uma planta que está em recuperação, tá bom? Ela só tinha essas 2 folhas de baixo, que ela manteve as folhas, agora tem 2 folhas. Ela está toda desengonçada, porque realmente é uma orquídea que ela, sabe, ela coitada sofreu muito, tanto é que ela não é nova. Vocês veem que ela é uma orquídea que não é nova. Aqui embaixo está nascendo, né, uma nova mudinha que eu estou mantendo, tá bom? Mas ela, para você ver, ela está com 2 hastes florais. A haste floral que vai florir e uma segunda haste floral aqui embaixo. Fazendo de conta que essa orquídea já floresceu, eu ia olhar para ela, eu ia olhar assim, será que eu devo cortar a haste floral? Então, quando você vai cortar a haste floral? Quando a sua orquídea estiver debilitada, quando ela estiver com as folhas moles, né? Porque a Phalaenopsis, as folhas dela são duras, tá vendo? São folhas bem hidratadas. Se eu for mexer com ela, eu quebro ela, porque elas são folhas duras. Se a folha estiver muito mole, molenga, a planta estiver doente, ou seja, cheia de manchas, queimadura, fungo, eu vou cortar a haste floral. Na onde? Na base, tá bom? Eu viria aqui na base, depois da floração, e cortaria bem aqui, tá bom? Porque eu não quero estimular ela a produzir flores, eu não quero, porque ela não está bem, ela está doente. Eu preciso cuidar dela primeiro, para ela gastar muita energia florescendo, então eu preciso cuidar dela primeiro. Então eu não vou, eu vou cortar aqui na haste. Se eu notar que a minha orquídea está bem hidratada, bem nutrida, com folhas lindas, bastante folhas, raizamento está bom, então eu vou contar a haste floral. Primeiro nó está aqui embaixo, segundo nó está aqui, terceiro nó está aqui. Eu vou cortar acima do terceiro nó, ou seja, aqui. Aí pega uma tesoura que tem que ser esterilizada ou na chama de fogão ou no álcool, e eu vou cortar aqui em cima, gente, ó. Corta aqui, né? Não um corte reto, um corte torto. Pego minha canela em pó. Canela em pó, aquele que faz arroz doce. Você vai colocar um pouquinho de canela em pó na ferida, tá bom? Naquele corte que você fez, porque a canela em pó, ela estimula a regeneração celular, tá bom? E ela também evita que fungos e bactérias entrem por aquele corte dentro da orquídea, né? Dentro daquele vegetal. Então, dica: haste floral, quando cortar, você vai observar a sua orquídea, tá bom? Se a sua orquídea estiver bonita, saudável, bem hidratada, sem sinais de doenças, você corta no terceiro nozinho aqui, porque você vai ter novas florações mais rápido. A floração que vai vir talvez não seja tão intensa como se fosse uma floração de uma haste floral nova, né, de primeira floração, por exemplo, mas você vai ter uma nova floração mais rápido, né? Você vai ganhar um tempo, desde que a sua orquídea esteja bem, seja saudável, tá bom? Caso contrário, corte na base a haste floral, permita que a sua orquídea se
ela se recupere, ganhe energia, ganhe fôlego, fique saudável, para que ela, quando ela se sentir bem, pela própria natureza dela, ela produza outra haste floral, para que ela possa produzir novas florações, tá bom? A haste floral eu só mantenho se a minha orquídea estiver saudável. Se ela estiver fraquinha, eu vou cortar a haste floral, tá bom? E inclusive aqui eu tô achando que eu estou com um cake. Não sei ainda, vamos ver depois, tá bom? A terceira pergunta, então pergunta número 3. Pode deixar minhas orquídeas no sol direto? Não, não pode. Já expliquei, vou pegar aqui de novo. Lá na natureza, as orquídeas elas ficam nas copas das árvores. Ou seja, o sol não é direto, é um sol filtrado. Elas vão ficar assim, nessa posição que elas ficam, né? Por isso que é a orquídea mariposa. E lá na natureza, gente, o sol, como ela fica debaixo da árvore, ela não toma sol direto nas folhas dela. Se elas tomarem sol direto nas folhas dela, as folhas queimam. Começa com uma mancha, essa mancha escurece e as folhas queimam. Elas não foram feitas para ficar, a Phalaenopsis, estamos falando da Phalaenopsis, tá bom? Elas não foram feitas para ficar no sol, é um sol filtrado. O que seria um sol filtrado? No meu caso aqui, né? Agora são quase 7 horas da manhã, o sol ainda não está, os raios de sol não tá pegando nelas, mas tem um sombrite que eu deixo aqui na parte da frente. Agora eu recolhi ele, mas tem um sombrite, tá bom? Para que filtre esse sol. Então na sua casa, se for um cultivo fora, você vai colocar um sombrite. No máximo ela pode pegar um solzinho do comecinho da manhã até umas 7h30, ou então à tardezinha, umas 5 horas da tarde, aquele solzinho fraco, solzinho não de verão, um solzinho bem fraco, ela pode tomar. Mas é esse sol. Elas gostam de muita iluminação. Orquídeas Phalaenopsis é muita iluminação, mas não é sol direto, porque elas queimam. Elas não têm protetor solar, tá bom? Algumas suculentas, por exemplo, a suculenta fantasma, ela tem aquele pozinho, né? Que é tipo, para ela é um protetor natural. Elas não têm, elas vão queimar, e se elas queimarem, elas vão desidratar, elas vão ficar doentes, por aquela queimadura pode entrar fungo, bactérias, elas vão ficar doentes e elas vão morrer. Então na sua casa, se for a céu aberto, com sombrite. Se for na varanda, solzinho de manhãzinha. Se for dentro da casa, é próximo da janela, tá bom? Porém com aquela cortina filtrando o solzão da tarde. Não pode pegar sol de jeito nenhum. Ela vai queimar e você vai perder a sua orquídea, tá bom? Gente, eu acho que hoje era isso nesse podcast. É o primeiro, né? Mas eu convido você a compartilhar, a comentar, a curtir, né? O intuito não é financeiro não, mas o intuito realmente é de fazer com que as orquídeas, como eu descobri nelas, né? Igual eu falo para minha esposa lá em casa, como eu descobri nelas uma terapia, eu também quero que você descubra, né? Nas orquídeas, na natureza de maneira geral, né? Nas plantas, mas de maneira especial nas orquídeas, um grande aliado para você sair da depressão, para você viver esse tempo de luto, para você vencer a ansiedade, para você vencer crises de pânico, tá bom? Coloca o pé na terra, caminha, põe o pé na grama, cuida da natureza, tenha um vaso de plantas na sua casa, no seu apartamento. Se mora num lugar, um espaço maior, cultive plantas, porque você cuidando daquilo que Deus criou, sabe, no seu coração, você vai ter essa experiência, né, que Deus está cuidando de você, né, que Deus está junto com você, independente da sua religião. Tenha fé, acredite e coloque a mão na terra, porque isso é bom, sabe, você cuidar da natureza, isso é bom. A gente precisa ter esse contato, né, como eu tenho aqui. Aqui tem poucas orquídeas, algumas estão em floração, mas a grande maioria está com hastes florais, com botões, sabe? E eu vejo assim o quanto que Deus é bom, né? Essa orquídea que linda, e como Deus é bom, como Ele cuida da gente, tá bom? Então Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima.